Fala, mutantes! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje nós estamos aqui para falar de um assunto extremamente importante e muito usado na análise de dados, que é a correlação. Mas antes da gente entrar no assunto propriamente desse vídeo, eu queria pedir a ajuda de vocês para já dar um clique no botão do joinha aí, compartilha esse vídeo com pessoas que vocês acham que pode ter interesse no assunto e já se inscreve no canal. Bora lá? Se prepara para a mutação! O que é então correlação? Eu diria que é uma medida de associação entre variáveis. Falando mais especificamente do assunto desse vídeo, que é correlação linear simples, eu diria que é uma medida de associação que estuda a relação linear entre duas variáveis. O simples significa duas variáveis. Vou dar um exemplo. Imagina uma primeira variável que seja temperatura, e uma segunda variável que seja número de sorvetes vendidos. Então imagina que se eu mexo nos valores da minha primeira variável, que é a temperatura, e essa análise de correlação entre essas duas variáveis é significativa, significa que os valores no número de sorvetes vendidos muda também numa relação linear entre elas. Então imagina, o aumento da temperatura, é acompanhado pelo aumento do número de sorvetes vendidos. Nesse meu exemplo, a correlação é positiva, porque eu estou aumentando os valores de uma variável e estou observando o aumento também dos valores da outra variável. Mas essa relação linear ela pode ser negativa. Pode acontecer de eu fazer uma análise de correlação, haver sim uma relação linear entre duas variáveis, e eu aumento os valores de uma variável e observo a diminuição dos valores da outra variável. Isso é uma relação linear do mesmo jeito. Só que, ao invés de ser positiva, é negativa. Eu acho importante também dizer que a análise de correlação, ela não necessariamente implica numa relação de causa e efeito entre essas variáveis. Ou melhor dizendo, ela não avalia a causalidade, E o que isso quer dizer? Quando eu aumento os valores de uma variável, não necessariamente essa variável que está aumentando os valores está causando um efeito para que os valores da outra variável mudem. Eu tenho um exemplo um pouco engraçado que eu uso para explicar isso, mas que eu uso ele porque eu acho ele bastante didático. Imagina uma análise de correlação entre número de sorvetes vendidos na praia e mortes por afogamento. E a gente pega os dados dessas duas variáveis, faz uma análise de correlação e vamos supor que a gente observe uma correlação bastante significativa, ou seja, existe uma relação linear forte entre essas duas variáveis. Significa então que quanto mais sorvetes são vendidos na praia, mais pessoas morrem afogadas, E de fato a gente pode ter uma correlação dessa, mas não necessariamente significa que o sorvete causa mortes por afogamento. Você concorda comigo? Normalmente a gente tem outros fatores, outras variáveis por trás que acabam ali intermediando essa relação linear, que não necessariamente implica em causalidade, Nesse caso vou imaginar aqui, que quando a gente tem mais pessoas na praia, consequentemente, aumenta o número de sorvetes vendidos e por ter mais pessoas na praia também aumenta o número de mortes por afogamento. Mas percebe que é ali o número de pessoas que está determinando a correlação entre essas duas variáveis. Tudo bem? Pessoal, eu espero que eu tenha contribuído com o conhecimento de vocês. Se vocês acham que esse vídeo fez sentido, eu peço que vocês então novamente cliquem aí no botão de joinha para que ajude o canal a prosperar, tá certo? Pessoal, obrigado pela atenção. Meu nome é Gustavo Policarpo, sou professor com orgulho e essa é a Escola X. Valeu!